Desde Nova York, está no ar o primeiro programa Curva Leste de 2013 no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. Segunda parte da história dos brasileiros que chegaram ao pódio em Homestead, trazendo preparadores e torcedores. Clássicos de competição em São Paulo. Marcas e pilotos paulista e, como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos o programa com os 500 quilômetros de Miami, batendo um papo com o preparador e com o torcedor dos pilotos brasileiros. A equipe trabalhou muito legal aqui, todo mundo unido. A gente ajudou, todo mundo se ajudou. Foi ótimo, minha segunda vinda aqui nos Estados Unidos. Já tinha vindo com o Miguel, acompanhei a corrida dele e agora, junto com o Adolfo, me proporcionou isso. Agradeço muito a ele e a Aline. Muito legal, o ambiente aqui é ótimo, muita coisa para levar para o Brasil, para mostrar para o pessoal lá que é possível fazer corrida lá também. Aqui a corrida não tem nada diferente da nossa, mesmos carros, mesmos tipos de carros. Então, muita experiência, foi muito legal. Ótimo resultado para fechar o ano. Perdemos as 12 horas semana passada, estando 17 voltas na frente lá, perdemos as 12 horas. Mas, para fechar o ano, isso aqui nada que melhor, então todo mundo parabéns, só tenho a agradecer a todo mundo aí. Santiago, aqui em Miami, competiste toda a temporada na Marcas e Pilotos Paulista, mas cada vez que tu vem a Miami tu corre, explica como é isso, o automobilismo sempre continua. Sim, eu tenho a sorte de ter um trabalho relacionado aqui com Miami, então eu venho sempre para cá. E sempre que eu venho, eu aproveito os finais de semana para correr. Então, já corri Sebring, ontem aqui em Homestead, Miami, diversos outros lugares, Hickory, Carolina do Norte, Charlotte. Então, sempre que eu posso, tenho essa oportunidade, eu agarro ela. Agora, tem muito brasileiro que corre no Brasil e gostaria de ter essa oportunidade também, e tu tá pensando em se dedicar mais a trazer brasileiros para fazer isso. É interessante para o piloto brasileiro vir para os Estados Unidos e fazer corridas, uma ou duas por ano? Sim, é interessante porque é muito mais barato, incluindo já a passagem, é muito mais barato. As licenças que nós temos lá, elas podem ser transferidas para cá mediante uma avaliação. Inclusive eu passei por uma ontem, então eu quero montar um grupo de pilotos, já tem algumas pessoas que estão interessadas para a gente vir participar de umas corridas aqui nos Estados Unidos. Tendo em vista que o custo é bem menor do que no Brasil, já incluindo a passagem, eu acho que isso vai ser uma coisa bem interessante e eu vou começar, eu estou aqui aliás hoje para isso, né? Para me consultar com diversas equipes, pegar preços e eu, além de promover isso, eu também vou fazer parte, eu também vou correr, essa é a ideia. É assim mesmo que funciona? A facilidade que eu sinto como jornalista é também no piloto estrangeiro que vem pra cá? Eu acho, Figueiredo, que é até maior, porque em todos os circuitos que eu sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito bem quisto, muito bem assessorado, nunca tive nenhum problema. A nossa licença serve aqui, eles respeitam muito a gente, brasileiro como piloto, eles respeitam demais. Então a gente muito bem tratado, o ambiente é muito bom, eu gosto muito. É bem diferente do ambiente que o piloto recebe no Brasil, né? É um contraste muito grande, eu diria, ao menos. Agora do bate-papo que a gente estava falando esses 2 dias, tu me falasse correr sem Hickory, não ultrapassasse ninguém, mas chegasse em oitavo, explica isso. Eu fiz a minha estreia na corrida de abertura de 2012, da Limited Late Model, né, junto com o Pietro. Ele correu de Limited Late Model e eu corri de Super Truck. E eu classifiquei o carro em penúltimo, né, não tinha experiência nenhuma, então eu classifiquei a picape em último. Larguei de penúltimo, na verdade, né? Larguei de penúltimo, não passei ninguém, mas cheguei em oitavo, porque os outros, alguns rodaram, outros bateram, e só assim que eu consegui passar eles, né? Porque é realmente uma pista muito pequena, muito difícil, muito técnica e tem que ter muita coragem, né? Tem que treinar. E eu não tive esse tempo todo para treinar, eu fui mais para, como diz o americano, molhar o pé, né? E me diverti bastante, foi super legal, com custo super baixo e eu recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade. Essa foi a história dos 500 quilômetros de Miami nos Estados Unidos. Agora um pouco da nossa história com o segmento Maquineta do Tempo. Acho que nessa época eu nem imaginava em ser orgulhoso e sim pela vontade de participar, né? Nessa época eu não sei por que não poderia piloto correr no exterior, então me parece que eu fui o primeiro piloto
com licença internacional para correr. Em seguida, o Emerson teve licença também, começou a correr o Campeonato Mundial de Fórmula 1, mas foi muito gratificante. Agora o equipamento em si, quais são as diferenças que o senhor nota da sua época para a época de hoje e o que continua sendo indispensável, que é o amor e a dedicação do piloto? Bom, na época era completamente diferente de hoje. Hoje os pilotos praticamente só pilotam. Na minha época eu tinha que construir os karts, desenvolver, enfim, preparar os motores. E eu consegui fazer chassis usando a manutenção da Varig. Isso foi uma das coisas que me favoreceu muito no karts, onde eu consegui esses campeonatos todos. Que inclusive o pessoal achava de que o meu motor era muito bom, mas na realidade não era o motor que era bom, era o karts que fazia a curva perfeita. Os primeiros monopostos no Brasil vieram junto com as primeiras corridas no começo do século. Carros de altíssimo pedigree, com uso limitado para os pilotos de uma generosa conta bancária. Esta foi a história até a adaptação e criação de carros mais econômicos. O novato da moto velocidade, o Maico Colucci, fala como se sente competindo com as feras. Tu andou Moto 1000, tu anda no Gaúcho, como é que é bater porta com, sei lá, cara, o Pretel, caras que já tem aí um certo currículo, né? Eu vou te considerar um novato, cara. Do pessoal aqui eu sou mais novo. Tô sofrendo bastante porque eu não conhecia nenhuma pista. Eu não tinha saído do Rio Grande do Sul para andar ainda, então foi etapa em Curitiba, Brasília, Goiânia, Londrina. Tudo para mim foi novidade, tudo para mim é novo. Tô lá atrás, tô no fim da tabela, mas tô muito feliz, não tô tão longe deles, é um prazer estar aqui, conhecer Diego Pretel, Cajuru, Cristiano Vieira, que são grandes nomes do motociclismo do Brasil, porque eu via no jornal, via na TV o nome deles. Para mim é um sonho estar aqui, estar dividindo pista com eles, estar perdendo a freada para eles, mas olhando o jeito que eles fazem, para mim está sendo a maior escola, a maior oportunidade que eu estou tendo para crescer o meu potencial, e a minha pilotagem está sendo andando com eles aqui. Falei há pouco com o Pretel que acho que é de uns 3 ou 4 anos para cá que a moto velocidade está pegando o corpo. E o Pretel, eu acho que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar num patamar igual ao automobilismo, aí, uma Stock Car, quem sabe uma Fórmula Truck. Tu acredita nisso? Acredito. Tanto as montadoras como o pessoal que está organizando, a TV, está mais em cima da moto velocidade. A moto está presente no Brasil hoje. Infelizmente ainda não é vista com bons olhos, vamos dizer assim, mas está em evolução, está em constante evolução, e eu acredito sim, daqui 3, 4, 5 anos a gente vai ter o prestígio aí de um campeonato mundial, aí, de um campeonato brasileiro muito forte, com bastante público. O que eu sinto bastante da minha parte é ir assistir uma corrida de Fórmula Truck, por exemplo, e ter lá 20, 30 mil pessoas no autódromo, e ter uma etapa de um 1000GP, ou etapa do Campeonato Gaúcho, um campeonato da R1, ter 5, 6 mil pessoas. Então acreditamos que no futuro a gente divulgar, a gente trabalhar, mostrar que isso aqui é seguro, que isso aqui é bonito, que o que a gente está fazendo aqui pode ser usado lá fora para o pessoal andar com segurança. Então com certeza daqui a um tempo assim a gente vai ter esse prestígio assim. A tua chamada para a Yamaha a R1 se deve à tua participação no GP Gaúcho? Eles viram tua tocada numa etapa, te viram na TV? Como é que foi isso? Deve. Acho que a vitrine da Yamaha me chamar foi com certeza o GP Gaúcho. Isso prova que o pessoal, uns acham que não, mas o pessoal de cima tá olhando, tá acompanhando, tá vendo que a gente tá andando. Nosso campeonato é bom, nosso campeonato é forte, temos pilotos muito competitivos lá, então a minha tocada aqui está um pouco distante ainda dos campeões brasileiros aqui, mas não é um negócio tão distante. Então o pessoal do Gaúcho pode ter certeza, o pessoal está olhando, está acompanhando. O que me ajudou bastante, eu creio que a Yamaha me chamou aqui por estar andando lá, o único piloto praticamente está andando de Yamaha lá. Mas apesar disso, eles estão olhando, estão em cima, e isso a gente tem que usar lá no GP Gaúcho como uma grande ferramenta, uma autoestima para nós, que a gente está andando lá, está andando em Guaporé, andando em Santa Cruz, o pessoal está olhando, o pessoal está acompanhando, o pessoal está sempre em cima dos pilotos. E aí a gente tem que se dedicar, correr atrás, que daqui a pouco abre a janela, como abriu para mim, pode abrir para um outro piloto. Agora
Agora chegou a vez do segmento de arrancadas no Curva do S. Arrancada com o apoio de Fueltech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Eu venho fazendo monomarca na Itália, circuito. Estou conhecendo a arrancada aqui no Brasil. Estou em um estado, a Bahia, que não desenvolve esse tipo de especialidade. Meu pai, que tem uma experiência de 50 anos nos motores aspirados, a gente praticamente colocou um corpo de injeção nesse carro aqui, 16 válvulas diferente, que é uma guilhotina. Estamos desenvolvendo aqui, que na época ele usava a injeção mecânica, agora é eletrônica, com a colaboração de Taru aqui. E a gente está... A primeira corrida lá foi em Fortaleza, fazendo o recorde da DO. E agora estamos aqui vendo com uma pista diferente, boa, mas o tempo não está ajudando. Tá, e tu saiu dos autódromos, pistas, turismo para arrancada. Alguma coisa específica te levou a isso? Olha, para mim foi um pouquinho mais simples. Estando na Bahia, que não tem infraestrutura nenhuma, foi um pouquinho mais simples me interagir com a arrancada, porque esse circuito também precisa de você experimentar, treinar. A mesma coisa também arrancada, mas um pouquinho mais light. O circuito você tem que ficar muito mais complexo. Tá, e qual categoria tu corre hoje? Hoje é DO. DO. E qual é o teu carro? Explica o teu carro pra gente. Esse carro aqui é um Gol Bola, que a gente modificou a frente e colocamos cabeçote 16 válvulas. Esse corpo de injeção, que é a guilhotina, que é essa novidade aqui, nada, só isso aí mesmo, nada de... O restante são todos iguais. Vincenzo, e qual é a receptividade aqui dos brasileiros contigo? Tá sendo legal? Olha, muito legal. O brasileiro é muito parecido com o sul da Itália, é um pouquinho mais quente. É perfeito. Poi aqui no sul o automobilismo está muito na frente, está bastante... porque eu venho do Nordeste, que é praticamente inexistente. E aqui estou vendo, pela primeira vez, estou vendo uma organização, infraestrutura internacional. Tem algum movimento por lá do pessoal do Nordeste para tentar melhorar alguma coisa por aquele lado? Não? Olha, eu mesmo, estou tentando, investimentos são muito altos. E a Bahia praticamente tem muitos apaixonados. Eu não sei como o empresário da Bahia não se concentra. A Bahia faz um público, na Fórmula Renault 200 mil, não existe em nenhum lugar no mundo. A Bahia consegue fazer na arrancada 15 mil, fácil. Mas ninguém se liga nesse esporte, é praticamente inexistente. Aquilo que é o forte da Bahia é o público. Sim. E ninguém desfruta isso. A Stock Car comprovou isso, estando lá, né? Encheu. A Stock Car comprovou isso, a Fórmula Renault foi ainda mais forte. E as arrancadas que tem lá na rua, lá no comércio, chegou a ter 15 mil pessoas. É muita coisa. Para um lugar que é um esporte que praticamente não existe. O próprio público local e a gente também de fora, né, Vincenzo? A gente vai querer ir lá para a Bahia. Quem não vai querer ir para a Bahia, né? É isso que eu falo aos empresários. Que é que não vai querer a Bahia? É muito difícil que aconteça um dia de sair lá na Bahia. Muito difícil. E o clima é ótimo. Tem tudo para desenvolver um esporte que está praticamente no zero. Seja bem-vindo aqui, boa sorte na arrancada. Obrigado. Arrancada com o apoio de Fueltech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Curva do S faz uma pequena pausa no esporte interativo e logo após o intervalo voltamos com os clássicos de competição de São Paulo. Curva do S está de volta no esporte interativo. Agora, um bate-papo com Alfredo Guerri, coordenador dos clássicos de competição de São Paulo. O clássico de competição é uma categoria que surgiu
de uma que já existia, que se chamava Copa Classic, né? E a Copa Classic eram carros já até 79, carros antigos, mas eram carros mais potentes, mais fortes, com preparação mais brava, por assim dizer, né? Então nós criamos uma categoria igual, só que com uma mecânica mais simples, com custo mais baixo, descrição. Então são carros até 1979, praticamente originais de motor, né? Carburação original, e nós temos, para o pessoal dizer, não ficar investindo muito no carro, nós colocamos inclusive um limite de tempo. Então nós corremos dentro de uma faixa de tempo e vale tudo, mas tem um limite de tempo, justamente para o pessoal não fazer uma preparação mais forte nos carros. E nós começamos a correr em 2009 e estamos até hoje, está crescendo ano a ano. Parece uma unanimidade aqui, Alfredo, a questão de custos. Tem mais categorias aqui que também estão limitando para reduzir custos, para não deixar a coisa descontrolar, né? Sim, existe mercado para tudo. Então, a nossa categoria, por ser de pessoas de mais idade, correm por hobby, então nós temos uma briga muito grande para redução de custos, né? Então, uma prova, vamos dizer, que nós fazemos na Clássicos, os pneus duram uma temporada inteira, o motor dura uma temporada inteira, a inscrição é mais em conta do que as demais categorias, a carteira de piloto é mais em conta, então nós temos a ideia de fazer baixo custo, que é para divertimento, entendeu? Para fazer um hobby, o pessoal vir aqui, curtir, se desestressar e se divertir, essa é a finalidade. Que carros podem andar e que pilotos podem andar? Pilotos não precisa ter nenhuma experiência anterior. Dá preferência para quem fizer um cursinho e tal, mas se não fizer, pode fazer uma prova de regularidade para conhecer o carro, a pista, e pode vir correr. Não tem... Faz uma carteirinha de estreante novato, que para esse ano agora de 2013 vai ser R$600, não é tão caro, e pode vir correr com a gente. Que mais? Assim, com carro, pode ser carro até 79, então pode ser Brasília, Volkswagen, Passat, Puma, desde que seja até 1979. E a preparação tem que se enquadrar, vamos dizer, a parte de Santo Antônio, extintor, enfim, tem que se enquadrar dentro das normas da FIA e da FASP. E o resto praticamente livre. Qual é a chance da gente no futuro fazer um intercâmbio? Gaúchos virem para cá e alguns paulistas andarem junto lá? Esse ano já era para acontecer, o pessoal daqui ir para o sul. Nós tivemos alguns contratempos e, infelizmente, o falecimento do Fábio Steinbruch, que corria com a gente. Mas ano que vem, sem dúvida nenhuma, estaremos lá. E já conversei com o Nilton lá, eles vão vir para cá também. E no futuro, a ideia é talvez até fazer um campeonato brasileiro a nível, com 2 ou 3 provas no ano. O grande piloto das antigas, Chico Fioli, fala sobre a sua época de competir nas fórmulas. Fioli, há pouco eu estava escutando tu falar que depois de algumas décadas subir no carro outra vez e foi como voltar para casa, tava tudo igual. É verdade. Me deixou muito satisfeito porque depois de 40 anos praticamente sem dirigir um DKV, e o Janus nos honrou com esse carro feito pelo Horst, e eu sentei no carro, realmente me parece que não tinha passado esse tempo todo, e eu tive uma afinidade muito grande com o carro. O desempenho do carro foi muito bom, um carro muito bem feito, um carro perfeito. Pela primeira vez que entrava no autódromo, foi excepcional. E os tempos ficaram muito próximos daquela época. Claro que o autódromo melhorou um pouco, os pneus melhoraram, é outra tecnologia, mas é realmente de a gente se encher de satisfação com o desempenho. Eu andei de Fórmula 2, de Fórmula 3, mas isso ali me deixou uma lembrança muito agradável daquela época.
Agora, falando sobre aquela época, alguma vez, alguma história especial que tu tenha sobre a tua época de piloto? Eu não tenho assim nenhum fato relevante, só tenho um fato que não é muito agradável, que me ocorre agora, que o Roberto toda hora me cobra até hoje, é que nós estávamos umas 12 horas, liderando praticamente boa parte, 11 horas e meia de prova, nós estávamos liderando a prova, e eu numa disputa meio sem necessidade com o Enio Sander, acabei batendo, ele foi parar numa árvore, eu fui na outra. E essa história que não é muito agradável, mas é o que me ocorre agora. Nos últimos 30 minutos, jogou a corrida fora? Joguei fora. O Roberto até hoje não me perdoa, mas são coisas de quem arrisca um pouquinho, às vezes, né? E o antagonismo, naquela época tinha uma rivalidade muito grande entre Volkswagen e DKV. Nós com o motorzinho 1000, eles com 1600, e a gente dando um bafo neles e andando perto, a satisfação era ultrapassá-lo, mas isso aí foi irresponsabilidade da época, né? Porque não havia necessidade de ultrapassar, era outra categoria e eu acabei botando fora tudo. Não, bobagem que eu me lembro, não é muito agradável, mas essa é a lembrança que me veio agora. Mas essa história bate com uma conversa que eu tive com o Asmus alguns anos atrás. Ele disse que o melhor de vencer não era a vitória, era tocar flauta do rival. Pra ti também era assim? É verdade, o melhor de vencer era... Eu acho que o Asmus pegou uma época mais folclórica que a minha. Eu comecei com os DKV, naturalmente um pouquinho daquilo, mas eu acho que depois ficou mais profissionalizado e a intenção mesmo era fazer uma coisa perfeita e andar cada vez melhor. Essa era a intenção, e vencer as corridas. Tocar flauta é até, claro, a rivalidade era muito grande, uma disputa de um campeonato, mas não a esse ponto, não a esse ponto. Bom, obrigado pela história que nos dá hoje e preservar essa história. Não tem dúvida, eu que agradeço a oportunidade, fico muito satisfeito em ver tanta gente aqui da nossa época nessa confraternização. E eu brinco de vez em quando, depois me alongar um pouquinho, que lá nas nossas reuniões, via de regra, comumente eles querem reviver aquela história do passado, querendo fazer uma prova, uma corrida no Veloce lá, com todos os Jurássicos. Eu estou primeiro a ser contra isso, porque aí volta toda aquela rivalidade, aquela briga anterior. Então vai esculhambar toda essa nossa confraternização. Então eu prefiro a gente andar lá, como se andou ultimamente, cada um faz o seu tempo, que é o tempo melhor, e briga contra o relógio. Fica mais saudável e a gente continua amigo, daí pra frente tendo que cultivar essa experiência agradável. E para encerrar o Curva do Oeste de hoje, a 9ª etapa do Marcas e Pilotos Paulista do ano passado. E o Curva do Oeste esteve presente. A 9ª etapa da Copa Marshall de Marcas e Pilotos começou com piso úmido e garoa fina neste domingo no Autódromo Internacional José Carlos Patti, no bairro paulista de Interlagos. Na primeira volta, uma forte batida entre Marcos Paiol e Carlos de Antônio obrigou a entrada do safety car na pista e da equipe médica para resgatar os pilotos. Sem maiores problemas e com a corrida reiniciada, saindo da 19ª colocação, Aldo Piedade Júnior, no Celta 65, assumiria a liderança na 4ª volta para não mais sair da ponta. Campeão na categoria Light 2012, Luiz Cirino pulou do 29º lugar para a vice-liderança na geral. Fazendo uma ótima corrida de recuperação, Wilson Pena, que não participou do classificatório e saiu na última colocação, já era o 3º colocado no 5º giro, lutando pelo 2º lugar na geral com Cirino. Na categoria novatos, César Martins e Carlos Andreoni Filho travaram ótima disputa pela liderança. Os dois que brigam pelo título da temporada de 2012 viram Felipe Rojo, com problemas em seu carro, terminar nas últimas colocações. E também José Santiago fechar a prova em 12º lugar na categoria. Aldo Piedade Júnior venceu a primeira bateria da 9ª etapa com vantagem de 2 segundos 144 em relação a Lamartine. Luiz Figueira cruzou em 3º lugar na categoria Super. De chuva assim, eu sempre gostei, não foi de agora, desde o kart, então eu gosto, eu tenho prazer de andar na chuva. As pessoas às vezes entram para andar no molhado com medo, com muito receio, e acaba sendo mais lento, não pela qualidade, sim pelo medo.
Então, enfim, eu sempre tive uma certa desenvoltura assim para circuito molhado. Então, para mim, foi excelente. Na Light, a vitória ficou com o Cirino. Na briga pelo título de novatos, Carlos Andreoni Filho ficou com a vitória, seguido por César Martins e Carlos Augusto. Foi muito difícil, foi tenso da largada ao final. Teve que andar nas pontas do dedo aqui para não fazer nenhum errinho, mas deu tudo certo, eu consegui aí uma vitória na primeira bateria. Depois de largar na quarta colocação na segunda bateria da 9ª etapa da Copa Marshall de marcas e pilotos, Luiz Cirino venceu na categoria Light e chegou à frente de 43 carros na geral. O meu carro é fantástico, pro seco, a equipe Arias me entregou um carro o ano inteiro muito bom, nunca tive tive dificuldade em 1 ou 2 etapas, mas fantástico, e aí tive trabalho de largar bem, sabia que estava largando com pessoas que daria para confiar, então coloquei por fora, num lugar ou outro, dei uma abusadinha, porque sabia que não teria maldade, e consegui fazer, já sair no laranja na liderança e foi aí manter. Na categoria Super, vitória do mineiro Cláudio Rosco. Enquanto que entre os novatos, Felipe Rojo ficou com o lugar mais alto do pódio. De trazer uma vitória novamente, né? Eu tinha vencido na 6ª etapa, na 7ª etapa, e vencer novamente agora foi revigorante. Eu larguei em 33º e fui remando um por um, fui até que consegui chegar em primeiro. Foi, nossa senhora. Falei com o pessoal aqui na primeira bateria, saí chorando, achando que já tinha terminado o campeonato. Aí agora nessa aqui, descobri que o Santiago abandonou, o Paparelli também chegou lá atrás, o Andreoli também chegou lá atrás, voltou o campeonato, estamos juntos agora. Essa é a lição dessa etapa então, cara, não largar nunca, não desistir nunca, não adianta. Não dá, desistir, não pode desistir nunca, tem que tentar, enquanto você está vivo, você tem que tentar sempre. Vamos embora. Curva do Oeste fica por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Um feliz 2013 e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá!